As coisas que eu faço na minha vida pessoal, se eu tenho um negócio em que eu sou o negócio, a minha vida pessoal e parte de tudo que eu faço se torna parte do negócio, desde que eu saiba trazer isso e criar um ecossistema que retroalimente isso. Então, parte da ideia que eu tive agora em março de 2025 foi criar um ecossistema em que eu possa integrar tudo que eu faço ou que planejo fazer no caminho do que eu estou me propondo a fazer para o meu crescimento profissional. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed. A vida vai acontecendo e alguns cenários vão se desenrolando de diferentes formas, de modos que a gente nem sempre consegue imaginar ou consegue prever. Essas coisas, elas testam a nossa capacidade de se adaptar. E naquele momento a vida está sendo reescrita de alguma forma e entender que, de acordo com o que está sendo reescrito, você se adapta e segue naquela direção. Muitas vezes a gente tem planos e a gente trabalha para que aqueles planos sigam em determinada direção, mas nem sempre. Os planos que a gente imagina, eles se concretizam da forma que a gente quer. Por vezes, o próprio ato de colocar aquele plano em ação direciona a nossa própria vida para um caminho diferente. Parte da vida, digo, da vida pessoal, né? Ela acaba ficando um pouco de lado quando a gente está em início de carreira, para que a gente consiga focar mesmo no que realmente interessa, que é o crescimento, né? O crescimento pessoal, principalmente nesse primeiro momento, ele é um crescimento lento. E por ele ser lento, a impaciência que é imposta pela própria vida quando a gente está iniciando alguma coisa, ela nos leva a tentar acelerar o progresso de algumas coisas. Mas eu tenho pensado em formas, né, de acelerar esse progresso, de encurtar a jornada, de me tornar um grande advogado, um advogado com sucesso, com reconhecimento que a profissão me traz desde esse começo, desde esse início. São 2 anos de profissão, agora a gente entrou aí na contagem para o terceiro ano, agora em setembro de 25. Então eu venho buscando, além da excelência profissional, de capacitação, de pós-graduação, de estudar áreas correlatas que possam me trazer maiores ganhos, maiores clientes, de estudo de novas teses, de técnicas que eu possa aplicar na minha profissão. Eu também venho estudando a respeito do próprio crescimento em si. Não adianta você ser um profissional bom, um profissional que atende os requisitos da prestação de serviço que você se dispõe, se você não tem uma mentalidade para crescer, uma capacidade que você se coloca na direção, no caminho do crescimento. Então eu venho pesquisando muito na internet a respeito disso, e uma das coisas que chamou muita atenção é um canal de um rapaz, e aí meu inglês é horrível, mas ele fala da Unperson Business, que é o negócio de uma pessoa só. Não necessariamente significa que aquela pessoa é a única do negócio, mas que ela é o rosto, né? Ela é a cara daquele negócio. E eu vejo isso muito, um protagonismo muito grande agora, né? Nesse cenário político e nesses cenários de podcasts em que pessoas, né, elas se tornam a cara da marca do que eles são. E eu acredito que isso é um negócio interessante da gente avaliar. E aí eu tenho algumas melhorias que eu desejo fazer na minha vida, tanto com o hobby pessoal quanto com a própria melhora em si de como eu venho sendo. Isso engloba muitas coisas. Engloba leitura, engloba a leitura, né, para elevação intelectual, engloba os exercícios físicos,
para que eu possa melhorar meu condicionamento e meu porte também. Engloba a prática e de aprendizado, né? De algo novo, que no caso eu escolhi um instrumento musical. Então, até um tempo atrás, eu vinha colocando tudo isso como partes separadas de uma coisa. Mas aí quando eu comecei a acompanhar esse canal, que fala do negócio de uma pessoa só, ele não necessariamente fala sobre isso. Mas eu comecei a entender desse modo que as coisas que eu faço na minha vida pessoal, se eu tenho um negócio em que eu sou o negócio, a minha vida pessoal e parte de tudo que eu faço se torna parte do negócio, desde que eu saiba trazer isso e criar um ecossistema que retroalimente isso. Então, parte da ideia que eu tive agora em março de 2025 foi criar um ecossistema em que eu possa integrar tudo que eu faço ou que planejo fazer no caminho do que eu estou me propondo a fazer para o meu crescimento profissional. Então, isso deixaria de ter a parte pessoal e tudo seria um só, tanto pessoal quanto profissional. Aí entra naquela outra questão. A perícia grafotécnica, a advocacia, o marketing, que pode ser jurídico, mas seria um marketing mais de imagem do que um marketing destinado a atrair pessoas, e todas as áreas correlatas. Então, eu acredito que seguindo desse modo, eu conseguiria fazer uma coisa mais global, mais geral e, ao mesmo tempo, direcionada. Só que eu não consegui encontrar ainda o ponto-chave para eu potencializar isso nas mídias, porque eu tenho uma dificuldade na própria criação de conteúdo em si, em ter ideias, em estruturar, em criar as narrativas, em fazer a copy e criar roteiros, porque o próprio ato de ler alguma coisa já desestabiliza a forma com que eu lido com a câmera. Então, quando eu estou lendo, aquela forma de falar, ela não sai com tanta fluidez. E isso é um problema muito grande, porque a gente vive numa era em que a gente precisa estar presente na internet, precisa ser visto. Mas isso nem sempre é negativo, porque se eu tenho algo a dizer, como agora, e eu ligo a câmera e eu consigo formular uma linha de pensamento, eu consigo conduzir a conversa exatamente da forma que eu desejo, mesmo que às vezes saia um pouco desvarado, às vezes um assunto emende um pouco no outro, eu acredito que talvez essa seja a melhor forma que eu tenha para conseguir jogar isso adiante. Só que agora o que eu pensei em fazer, não sei se funciona, mas essa semana eu fiz um vídeo, e nesse vídeo eu falei por aproximadamente 20 minutos, e nele eu comecei com uma folha em branco, e ao longo do que eu fui falando, eu fui escrevendo. Então, ao invés de eu ter um roteiro e a partir desse roteiro eu desenvolver um vídeo, depois editar, depois tirar as travas de fala, depois de tudo isso, eu decidi começar com uma folha em branco. E aí, o primeiro ponto, que foi uma coisa que eu já mencionei, a respeito do negócio de uma pessoa só.